E aí, galera, a aula de hoje é sobre equilíbrio químico. Você acha que todas as reações químicas, quando os reagentes se convertem em produtos, eles não podem mais voltar a ser reagentes? Então chegou a hora de você saber que existem muitas reações que são reversíveis. O que é uma coisa reversível? É algo que pode voltar a ser o que era antes. Em se tratando de reação química, significa uma reação em que os produtos podem voltar a serem reagentes. Ou seja, reagente se converte em produto, mas o processo inverso também ocorre. E o que nós vamos estudar aqui são as reações reversíveis no estado de equilíbrio. Mas que equilíbrio seria esse? Aqui nessa pilha, nós temos alguns exemplos de equilíbrios. Aqui, nesse caso, nós temos um equilíbrio estático. Se a gente remover uma pedrinha dessa aqui, esse equilíbrio vai se desfazer imediatamente. O termo equilíbrio muitas vezes é utilizado também no sentido emocional, em estar em um bom estado de espírito. Existem vários sentidos em que essa palavra pode ser utilizada. Mas aqui nos interessa uma situação que é chamada de equilíbrio dinâmico. O que é isso? Estamos em uma situação de equilíbrio, mas o sistema não está em situação estática. É o que ocorre, por exemplo, com esse malabarista. Ele está equilibrando essas bolinhas, mas ele não está estático. Então isso é um exemplo de um equilíbrio dinâmico. E do ponto de vista da química, o que seria um equilíbrio dinâmico? Significa que, nesta reação química, os produtos sempre estão voltando a ser reagentes e os reagentes tornando a ser produtos. É o que ocorre, por exemplo, nas lentes fotossensíveis. Ao receber a luz, a lente transition, ela se torna escurecida. Mas no momento em que a luz solar para de incidir sobre a mesma, ela retorna à situação anterior. Isso ocorre por quê? Porque nessas lentes há depositado cloreto de prata. E o cloreto de prata, na presença de luz, se decompõe formando prata metálica e cloro radicalar, ou seja, com um elétron desemparelhado. E é justamente a formação dessa prata metálica, essa redução da prata, que torna a lente escurecida. Só que isso é o caminho direto da reação. É o reagente se convertendo em produto. Mas os produtos também podem voltar a ser reagentes. Por isso nós temos essa semisseta no sentido voltando para os reagentes. O fato da reação ocorrer nos dois sentidos significa que ela é reversível. Porém, em que situação uma reação reversível encontra-se no estado de equilíbrio químico? Quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Isto é, quando a velocidade da reação de transformação de reagentes em produtos for igual à velocidade de transformação de produtos em reagentes. Graficamente, se nós colocarmos essas duas velocidades, ela vai ficar assim. No início da reação, como nós temos apenas os reagentes, a velocidade de transformação de reagente em produto vai ser muito elevada. E como nós não temos produto formado, não teremos a reação inversa. Mas à medida que o produto vai se formando, parte dele se reverte a ser reagente. E à medida que a concentração de produtos aumenta, essa velocidade também aumenta. Por outro lado, à medida que o reagente vai se transformando em produto, sua concentração vai diminuindo. E pela lei da ação das massas, sua velocidade também vai diminuir. Então, a velocidade da reação direta vai diminuindo e a velocidade da reação inversa vai aumentando, até que essas duas velocidades se igualem. Quando as duas velocidades se igualam,
dizemos que foi atingido o equilíbrio químico. Se nós colocarmos a concentração de reagentes e produtos num gráfico, nós teremos algo semelhante a isso. A concentração dos reagentes no início é elevada, a concentração dos produtos é zero, porque ele não se formou ainda, mas com o passar do tempo, a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos aumenta. E no estado de equilíbrio, essas concentrações não mudam mais. Por quê? A quantidade de reagente que se converte em produto é igual à quantidade de produto que volta a ser reagente. Então fica nesse equilíbrio dinâmico. Uma analogia seria algo assim. Imaginemos que temos uma sala de aula com 20 alunos. E aí nós pedimos que 10 desses alunos fiquem aguardando fora da sala. Se nenhum aluno entrar nem sair dessa sala, 10 minutos depois, os mesmos 10 alunos vão estar dentro da sala e os mesmos 10 alunos vão estar fora da sala. Isso é uma situação de equilíbrio estático, se nós considerarmos, de certo ponto de vista. Agora imaginemos uma situação que, à medida em que 2 alunos ou alunas saem da sala, 2 dos que estavam fora entram na sala. Ou seja, a velocidade de saída é a mesma de entrada. Será uma situação de equilíbrio. Sempre vamos ter 10 alunos dentro e 10 alunos fora da sala. Mas os alunos estão mudando o tempo inteiro. Essa é uma situação de equilíbrio dinâmico, que se assemelha bastante a essa situação do equilíbrio químico. Então, resumindo, em uma situação de equilíbrio, permanece inalterada a concentração de reagentes e produtos, porque a reação direta e a reação inversa ocorrem com a mesma rapidez. O equilíbrio químico, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Quando nós temos um equilíbrio homogêneo? Quando todos os participantes estão no mesmo estado físico. E quando heterogêneo? Quando nós temos participantes do equilíbrio que estão em estados físicos diferentes. Nessa primeira reação, todos os participantes estão no estado gasoso, então isso é um equilíbrio homogêneo. Já no segundo exemplo, temos participantes no estado sólido e no estado gasoso. E aqui nós temos imagens em tubos de ensaio de várias reações em equilíbrio que são heterogêneas. Aqui na primeira imagem nós temos o equilíbrio da reação entre o nitrato de prata e uma solução de ácido clorídrico, formando o cloreto de prata, que é esse precipitado branco, e ácido nítrico. Na imagem B nós temos o equilíbrio entre o sulfato de cobre 1 e uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que vai formar esse precipitado azul de hidróxido de cobre 1. Na imagem C, nós temos o equilíbrio entre o sulfato de ferro 2, ou sulfato ferroso, e o hidróxido de sódio, que vai formar esse precipitado esverdeado de hidróxido de ferro 2. E na imagem D, nós temos o equilíbrio da reação entre o sulfato de ferro 3, ou sulfato férrico, e hidróxido de sódio, que vai levar à formação desse precipitado castanho de hidróxido de ferro 3. A concentração dos sólidos, bem como dos líquidos, não afeta o equilíbrio químico, pois a concentração por unidade de volume desses participantes não muda, o que equivale à sua densidade. Então, estes participantes não afetam o equilíbrio. E agora chegou a hora de falar de uma coisa chamada constante de equilíbrio. Cada equação química em equilíbrio, se nós aplicarmos a lei da ação das massas para a reação direta e inversa, cujas velocidades são iguais, nós vamos ter uma constante que é obtida dividindo a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos
dividido pela concentração dos reagentes elevados a seus coeficientes estequiométricos. Como essa constante de equilíbrio é a razão entre as constantes de velocidade das reações, e a constante de velocidade depende da temperatura, a constante de equilíbrio também vai depender da temperatura. Por exemplo, para esta reação em equilíbrio, hidrogênio gasoso reagindo com iodo gasoso em equilíbrio com o produto ácido iodídrico. Como é que vai ficar a constante de equilíbrio? Vai ficar a concentração do produto elevada ao seu coeficiente, que está aqui, dividido pelo produto da concentração dos reagentes elevado a seus coeficientes, que nesse caso é 1. Então, nós já vimos lá na cinética química que a concentração na lei da ação das massas é representada pela espécie a qual se refere a concentração entre corchetes. A concentração é dada em quantidade de matéria e foram realizados aqui 4 experimentos. No primeiro deles, tínhamos a concentração de 0,0213 mol por litro de hidrogênio e de iodo, e a concentração de ácido iodídrico no equilíbrio foi encontrada como de 0,1573 mol por litro. No experimento 2, dobrou-se a concentração dos reagentes e foi observado que a concentração do produto também era o dobro. E assim foram realizados vários experimentos mudando a concentração dos reagentes. Mas em todo caso, quando nós substituímos os valores obtidos no equilíbrio, aqui nessa expressão da constante de equilíbrio, o número encontrado é praticamente o mesmo. Este é o valor da constante de equilíbrio desta reação. Quanto maior o seu valor, significa que mais nós temos de produtos em relação aos reagentes. Se a constante de equilíbrio for pequena, significa que a quantidade de produto que se forma é muito pequena em relação à quantidade de reagentes. Então, isso que nós vimos aqui, nós chamamos de constante de equilíbrio em termos de concentração. Por quê? Porque os participantes, suas quantidades estão expressas em concentração em quantidade de matéria. Neste caso aqui, nós temos um equilíbrio heterogêneo. Então, como nós já vimos, os participantes sólidos e líquidos, que no caso são os produtos, eles não vão afetar o equilíbrio. Então, eles não vão entrar na expressão da constante de equilíbrio. No caso, só vai entrar a concentração de CO2 e a concentração de hidróxido de cálcio. Resumindo, o valor numérico da constante de equilíbrio em termos de concentração, que abreviamos para Kc, depende da temperatura. O seu valor varia de reação para reação. Quanto mais favorável for a reação direta, maior será o valor da constante de equilíbrio. E Kc, como nós já falamos, representa a constante de equilíbrio em termos de concentração em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro. Mas, quando nós temos todos os participantes no estado gasoso, nós podemos expressar essa constante de equilíbrio tanto em termos de concentração, quanto em termos de pressões parciais. Se nós tivermos a pressão parcial de cada componente gasoso, nós podemos utilizar os valores dessas pressões parciais ao invés das concentrações de cada participante. E aí nós temos a constante de equilíbrio em termos de pressão. Essas duas constantes, elas se relacionam matematicamente da seguinte forma. A constante de equilíbrio em termos de pressão é igual à constante de equilíbrio em termos de concentração vezes a constante real dos gases vezes a temperatura absoluta, isto é, em Kelvin, elevado a ΔN. O que é ΔN? É a soma dos coeficientes dos produtos menos a soma dos coeficientes dos reagentes.
Neste caso, ficaria 2 menos 4. 1 mais 3. 2 menos 4. ΔN seria menos 2 para essa equação. Então, o valor de ΔN vai variar de reação para reação. Então, resumindo, o valor numérico de Kp também depende da temperatura e varia de reação para reação, da mesma sorte que a constante de equilíbrio em termos de concentração, e representa a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais dos gases.